Oi, gente, bom dia. Hoje a gente começa a segunda parte do nosso mini curso. A primeira parte acabou na última aula, na aula 3. E eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está interagindo. As pessoas, tem bastante gente mandando mensagem no mural, mandando e-mail, comentando nas materiais que eu mando, nas matérias. Então, muito obrigado. É a primeira vez que eu estou gravando desde a terceira aula. Eu gravei as três primeiras aulas seguidas, né? No final de semana passado. E agora eu vou gravar a 4 e a 5 também, provavelmente direto, hoje e amanhã, hoje é sábado. Então eu vou. Eu não tinha visto, quando eu gravei as três primeiras aulas, eu não tinha ideia de como que ia ser, de qual proporção ia tomar, se as pessoas iam realmente comentar, se elas iam interagir. E eu fiquei bem feliz com o resultado. Muita gente interagiu, muita gente foi me mandar mensagem no LinkedIn também, que é bem legal isso. Então eu achei bem legal esse contato. Foi a primeira vez que eu tô fazendo um mini curso assíncrono, assim. É a segunda vez que eu tô fazendo um mini curso, mas na outra tinha sido ao vivo e só 2 dias, então tinha sido bem rapidinho. Então eu queria primeiro agradecer. E hoje. Tá passando uma moto. Eu queria dizer também que eu testei algumas coisas novas aqui no OBS, então eu botei supressão de ruído, umas coisas assim. Meu irmão me ensinou, porque ele é youtuber. E eu acho que ficou bem melhor a qualidade do som. Eu acho que agora, quando eu dou um tapa no microfone sem querer, ele também não faz muito barulho, então acho que ficou bem melhor. E, ok, vamos agora para o que interessa. Hoje a gente começa a segunda parte, essa é a quarta aula, e a gente vai falar hoje sobre dashboards usando o R Markdown. Para quem não conhece, dashboard é muito utilizado ultimamente, também tem sido muito falado sobre dashboard, principalmente no meio profissional, assim, é muito utilizado em empresas. Eu faço estágio em estatística e lá a minha função é basicamente criar dashboards. Eu crio diversos dashboards, a gente consegue manter todas as informações possíveis e necessárias, né, o que a gente quer mostrar para a pessoa que vai olhar, em uma página, sem ter que ficar rolando para baixo, igual um relatório, por exemplo. São duas coisas que têm a finalidade de apresentar para quem vai ler, né, para o leitor, o que você produziu, ou os dados que você obteve, mas a finalidade acaba sendo diferente. O relatório é mais técnico, a gente escreve, a gente explica o que a gente fez, e no dashboard a ideia é mais mostrar os dados, então mostrar. é, Aqui eu vou usar exemplo, por exemplo, dados do YouTube, que eu inventei, né? Não são dados verdadeiros. Mas então a gente consegue mostrar isso para alguém. É, a gente não vai voltar nessa parte de gerar PDF e gerar HTML, gerar apresentação. Então eu espero que vocês tenham entendido tudo isso, toda essa primeira parte de relatório. As dúvidas também, eu não sei se vocês já viram as três aulas, mas qualquer dúvida é só me mandar. Não tem problema. Algumas dúvidas eu tenho mais problema para solucionar porque eu nunca vi erro do tipo, por exemplo, lá no Classroom tem alguns erros que eu nunca tinha visto. Então, às vezes, tem alguns que eu nem consegui solucionar ainda, mas a ideia é jogar lá. E também, quando você tiver alguma dúvida, você pode procurar lá no mural se alguém já teve dúvida parecida e foi solucionada, né? Nem todas foram. Umas duas eu não consegui ainda. Mas ok. Então, daqui para trás, a gente usou apenas o comando, os comandos básicos do R Markdown, a gente usou LaTeX também, mas todos eram no pacote do Markdown e o pacote de LaTeX que a gente teve que instalar. Então, tudo era no Markdown. Agora, a gente vai ter que instalar outro pacote, que é um pacote do Markdown, do RStudio, que serve para a gente conseguir criar o nosso dashboard, a nossa interface. Então, a gente não vai pegar aquele PDF enorme e, sei lá, cortar na metade e falar que dali para cima que vai visualizar e vai usar aquilo ali. Não, a gente usa um pacote que ele já vem formatado e ele já vai nos gerar uma interface de dashboard em forma HTML. Aqui a gente não vai conseguir fazer em PDF, sempre vai ser em HTML, o que é melhor, porque lá no final da aula eu vou mostrar como a gente consegue publicar isso. Então, quando a gente gera HTML e tal, como no relatório, ele fica no nosso computador. Ele é um arquivo local, né? Fica lá C barra documentos, aonde a gente botou o diretório. E a gente consegue publicar isso, a gente consegue exportar para um site do próprio RStudio. Então fica bem mais fácil, que é tudo ali dentro do RStudio. E aí a gente consegue mandar o link para qualquer pessoa, para quem for, que ela vai conseguir abrir por um link na internet. Ela vai lá no browser dela, no Google Chrome, por exemplo, e abre lá o link e vai estar lá. Então eu vou ensinar tudo isso hoje. No final a gente vai conseguir fazer milhões de dashboards e publicar e enviar para onde a gente quiser, postar no LinkedIn, que também dá para fazer isso direto. Então a gente vai ver tudo isso hoje. O pacote que a gente vai usar, ele se chama Flex Dashboard. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é instalar esse pacote. Não tem problema instalar pacote em cima do pacote já instalado.
Eu vou instalar aqui pra gente ver como que é. Mas antes da gente gerar o nosso arquivo, ó, eu nem tenho RMD, eu não tenho nenhum script aberto. Eu vou instalar esse pacote porque a gente vai gerar o RMD com esse pacote. Então não vai ser do jeito convencional, vai ser super fácil também, mas não vai ser do jeito que a gente está acostumado. Vai ser um pouquinho só diferente, a gente vai clicar em outro lugar. Mas então a gente vai usar esse pacote primeiramente, install.packages, e ele se chama Flex Dashboard. Esse não. O meu já está instalado, então ele não vai. Meu Deus, peraí. Ele vai instalar de novo, não tem muito problema. Mas ok, a gente só faz isso. Então a gente vai usar esse comando, a gente vai instalar esse pacote e agora a gente já tem essa extensão do Markdown, que é os dashboards Flex de flexível, no caso. Então a gente vai normalmente aqui gerar um arquivo RMarkdown, só que a gente não vai gerar nessa parte documento. A gente vai usar o from template, que eu falei na primeira aula, só que agora a gente já vai usar. Então no from template tem vários aqui, tem alguns que são do próprio RMarkdown, que são esses dois últimos, e tem alguns que são de pacotes que talvez vocês não tenham, esse BSLib, eu não sei se ele é direto do RStudio ou o meu RStudio tem, porque eu já usei em algum momento, eu não lembro dele. Mas o que importa pra gente é esse Flex Dashboard, que é o que a gente acabou de instalar. Se não der esse install packages, ele não vai aparecer aqui esse Flex Dashboard. Ele não vai ter aqui no template. Então, primeiramente, para conseguir criar, a gente tem que instalar esse pacote. Então, quando a gente seleciona esse Flex Dashboard, ele já vai abrir aqui, como ele abre no próprio PDF, o nosso arquivo RMD com algumas informações. E é bom que a gente já tem meio que um mini tutorial, igual tinha lá no PDF, que ele mostrava o gráfico, escrevia, botava até o eco falso, eu acho. Então aqui a gente já tem algumas informações. Minha garganta hoje tá triste, eu pausei para beber água, inclusive. Mas ok, vamos lá. Então aqui, lá, diferente de lá, a gente não tem esse título e autor. Aqui a gente já cria, ele já vem assim, a gente muda o título aqui no nosso cabeçalho. Então aqui eu já vou botar para começar a aula 4. E a gente tem algumas informações. Então vamos desde o início. Eu vou botar provavelmente, devo botar na parte de material. Vai ser mais difícil para essa aula 4 a parte de material, por quê? Porque como é um dashboard, eu vou usar essa própria interface para mostrar algumas coisas. E para mostrar algumas coisas, eu tenho que apagar outras coisas. Então eu meio que não vou ter como mostrar 100% do que eu falar nessa aula. Então essa aula é bom vocês prestarem atenção, fazer um RMD, talvez mais de um RMD para ver de um jeito, para ver do outro também. Porque nessa é mais complicado de eu botar o RMD. Eu posso botar o roteiro, que eu sempre uso, que eu uso aqui no outro computador, para eu lembrar do passo a passo que eu sigo, né? Das ordens das coisas que eu vou falar. Que é um documento, eu faço em Markdown também, então eu posso mandar o PDF, é como se fosse um relatório. Mas o RMD em si, nesse caso, é mais difícil porque eu vou substituir algumas coisas por outras. Eu não vou ficar adicionando um embaixo do outro, porque a interface é limitada. E eu não quero ficar criando um monte de página. Então, nesse aqui vai ser mais complexo, mas como vocês já têm 3 aulas, já tem muitos PDFs, muitos HTMLs, vocês já estão acostumados com isso, então não vai ser muito problema para vocês. Mas ok. Então aqui a gente tem nossa interface. Eu vou gerar do jeito que vem, exatamente, para a gente conseguir ver como que é mais ou menos a interface primária, assim, né, do nosso dashboard. Então eu vou gerar, ele vai pedir para eu salvar, vocês acho que não conseguem ver essa parte, mas deixa eu só salvar aqui como aula 4. Ah, fiz besteira. Eu salvei como aula ponto 4 e agora eu acho que ele não vai conseguir botar ponto RMD. Mas ok. Pera aí. Vou consertar essa aula 4. Ponto, eu tinha salvado errado, eu tinha salvado como aula ponto 4 e aí ele não conseguiu botar o ponto RMD, ele achou que o 4 era a minha extensão. Então agora eu tenho aqui certinho o aula 4, salvei já como aula 4 no diretório que eu quis de aula 4 e eu já dei o Knit. Eu só esqueci de botar aqui, eu tô botando nesse exato momento, o OBS para mostrar a vocês. Então, mas aí agora vocês já estão vendo como que ele gera a princípio. Então a gente tem, deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor. Eu não sei se para mim sempre fica muito pequenas letras, mas depois que eu vou ver o vídeo ele fica normal. Então eu vou considerar que tá normal para vocês. Deixa eu só deixar no meio. OK. Então a gente tem aqui
o nosso esquema de dashboard. Então a gente pode ver que ele bota automaticamente, né, esse chart A, chart B, chart C, que seriam os lugares que a gente consegue botar os gráficos ou o que a gente quiser botar ali de output do R, pode botar tabela, pode escrever, se eu quiser escrever um texto ali. E ele já vem com esses três. Eu só queria gerar para vocês verem como que é o tutorial, mas a gente vai passar tudo passo a passo agora. Então, a gente tem aqui. Essa primeira parte do library nunca é apagável. Não apaguem essa parte, porque se apagar e gerar, ele não vai entender que você está usando o pacote do Flex Dashboard. Então, é sempre bom a gente não apagar. Isso ali a gente sempre deixa ali. Ele vai usar aqui do Flex Dashboard porque ele muda algumas coisas. A primeira coisa que ele vai mudar são os levels. A gente viu lá na aula 1 a 3 que a gente tem de 1 a 5 levels, né? Que são a quantidade de hashtag que a gente usa. Então a gente tem o título, aí é um hashtag. O subtítulo, 2. O subtítulo do subtítulo são 3. Então a gente sempre vai regredindo assim. Quando a gente usa o Flex Dashboard, esses hashtags eles também têm a hierarquia, né? 1, 2 e 3, só vai até o terceiro. Mas eles não são mais títulos e subtítulos. Eles são a hierarquia do dashboard. Então, quando a gente usa um hashtag, significa uma página. Então, para cada nosso um hashtag é uma página. Então, se eu tiver 3 hashtags ali, eu vou ter 3 páginas. 2 hashtags são as colunas. E aí eu vou apagar tudo isso aqui para eu ir mostrando lá. Ou para vocês como que funciona. Então, eu vou criar 2 páginas para a gente ter já o comparativo. Eu vou criar um hashtag, eu vou criar a página 1, por exemplo. Página. E no segundo eu vou botar a página. Dentro da minha página 1, eu tenho que mostrar para ele quantos espaços eu vou separar para os meus charts. Então, assim, vocês viram lá quando eu gerei que tinha o chart A ficava numa coluna só para ele, e o chart B e o chart C ficavam um embaixo do outro. Então, eles estavam em outra coluna. Aqui eu vou mostrar com o duplo hashtag, eu mostro quantas colunas eu vou ter. Então, por exemplo, eu vou criar na página 1 apenas 2 colunas. Então, eu vou ter 2, duplo hashtag, coluna 1. Duplo hashtag, confuso aqui, coluna 2. E na página 2 eu vou criar só uma. Eu quero que só tenha uma parte de gráfico, que vai ser, no caso, a página inteira, porque é apenas uma coluna. Então, só por enquanto, eu já vou rodar aqui para mostrar para vocês como que fica. É importante também ver os títulos, porque na nossa página, ela tem nome. Ali, ó, página 1, página 2. Então, é o nome que eu colocar ali. A coluna, ela não roda o nome. Então, eu posso botar qualquer coisa ali. Eu botei coluna 1 para ficar fácil da gente identificar o que é aquilo. Mas eu posso botar qualquer coisa. Eu posso botar Calvin, eu posso botar tudo que eu quiser ali, que ela não vai aparecer. E isso é mais pra gente conseguir ver a hierarquia no RMD. Ele não vai para o nosso arquivo aqui, que nesse caso é HTML. Então, a gente tem a página 1, página 2. Essas colunas não fazem nenhuma diferença porque eu não botei nada dentro, né? Mas, por exemplo, se na coluna 1 eu quisesse que eu vou separar uma área de gráfico, eu vou chamar de gráfico 1. E eu vou separar uma área de texto, eu vou chamar de texto. E na coluna 2, na coluna 2 não. Na coluna 2 eu vou deixar, não, eu vou botar uma área só e eu vou chamar de gráfico 2. E na página 2 eu vou, como eu disse, eu quero uma coluna só, então eu vou botar só um gráfico aqui. Gráfico 3. Agora, dando Kinect, a gente consegue ver essa hierarquia melhor. Antes eu não tinha botado o terceiro, então tava tudo vazio. Mas, ó, eu tenho aqui o meu... Nossa, tá... Agora foi, tava bugado. Eu tenho aqui o meu gráfico 1 e o meu texto 1. Então, o meu gráfico e o meu texto estão dentro da coluna 1. Eu vou até puxar um pouco pro lado para vocês conseguirem ver o R também. Vai ficar um pouco em cima de mim, mas não tem problema. Então, no gráfico, ó, a gente tem a primeira página. Dentro da primeira página, a gente tem a coluna 1. Dentro dessa coluna 1, a gente tem o gráfico 1 e o texto 1. Então, naquela coluna fica um embaixo do outro, porque é tudo na mesma coluna. Na coluna 2, eu tenho só o gráfico 2. Então, a coluna 2 é inteiramente para o gráfico 2. E na segunda página, se eu passar aqui para a segunda página, eu vou ter só o gráfico 3. Então, ele é todas as colunas, porque eu não tenho divisão nesse caso. Eu podia nem botar esse duplo hashtag coluna, mas eu gosto de botar para eu saber que ele está dentro da coluna, que só ele está dentro daquela coluna,
Mas nesse caso não seria necessário porque só tem ele naquela página inteira. Então essa é a diferença. O quarto hashtag não muda nada, não tem nada, não é nada. Então aqui a gente tem que botar esse library aqui em cima, principalmente por causa disso, porque sem esse library ele não ia entender que esse hashtag é uma página, uma coluna ou uma área de gráfico, e sim um título, é título 1, título 2. Então, eu estava prestes a falar para vocês que eu posso não querer utilizar colunas e sim linhas nesse segundo hashtag, por exemplo. Em vez de disponibilizar os meus gráficos um embaixo do outro, por exemplo, na primeira coluna a gente tinha um embaixo do outro. Eu posso querer disponibilizar um do lado do outro, em forma horizontal, em vez de vertical. Para isso, aqui em cima no nosso cabeçalho, em Orientation, que o padrão é coluna, então ele já vai vir assim, a gente pode mudar para linhas, que é o que eu prefiro. Certo. É assim que escreve. Que é o que eu prefiro. Eu prefiro sempre linearmente do que verticalmente. Então, se eu rodar aqui agora, eu mudei alguns nomes ali, visualização eu ia mudar depois, mas eu já deixei, eu já vou mostrar para vocês por quê. Agora a gente tem ali ó, o gráfico e o texto, um do lado do outro, outra área de gráfico abaixo, né? Porque eu já criei na parte 2, que eu botei ali parte 1 e parte 2. Eu mudei coluna porque ia ficar estranho como tá em linha a gente botar coluna 1, coluna 2. Mas é a parte 1 e a parte 2. Essa parte não aparece o nome, então não faz diferença qual que a gente vai colocar. E aqui no tabelas eu não criei nada, mas antes estava só um gráfico, então era a área inteira, tava gráfico 3, alguma coisa assim. Então a gente agora tem a gente disponibiliza horizontalmente. Então, duas coisas na mesma parte, né, no mesmo duplo hashtag, vai ficar sempre um do lado do outro. Se tivesse três, seria do lado do texto. Então, a gente pode disponibilizar tanto verticalmente com orientação coluna ali em cima, quanto verticalmente com orientação linhas. Quando chegar no meio aqui, mais ou menos, eu vou salvar o vídeo e vou tentar editar para juntar as partes, porque meu computador crashou, tô com medo dele crashar de novo, mas tudo certo. Agora, a gente tem alguns atributos que a gente pode colocar tanto na segunda quanto na primeira sessão. O da primeira que eu vou mostrar para vocês é uma coisa mais estética, assim, para ficar mais agradável de se ver, mais apresentável. Mas o da segunda é bem útil. Não que não seja útil estético, né? Mas o da segunda é útil quando a gente quer delimitar o espaço necessário para a altura ou a largura daquele quadradinho que a gente. Daquela coluna ou daquela linha inteira que a gente separou na nossa área de dashboard. Então, nesse caso, eu vou deixar linhas, então eu vou deixar minha orientação linhas. E para a linha, a gente consegue ajustar a altura da linha. Para a coluna, a gente consegue ajustar a largura da coluna. Então, aqui para a linha, ó, na parte 1, eu posso vir aqui, botar as chaves e botar data e altura, né? Igual a 350, 300. Aí vai do gráfico que a gente for utilizar. Porque às vezes o gráfico é muito pequeno, então sobra muito espaço. E eu não quero que sobre. Então eu vou lá e diminuo. Às vezes o gráfico é muito grande e eu quero que tá faltando espaço. Então eu vou lá e aumento. Então essa aumenta a altura da nossa linha. E se fosse coluna, né, a orientação fosse uma coluna, a gente aumentaria a largura da coluna. Então aí é widget. Aí a gente aumenta a largura, ou diminui, né? A gente aumenta ou diminui a largura da nossa coluna. Esse a gente usa na parte 2, né? No segundo hashtag, que é a segunda fase. Fase ou level, às vezes eu uso fase, às vezes eu uso level, às vezes eu uso parte, mas é na nossa segunda fase. Na primeira fase, eu não vou deixar porque eu gosto do default, mas é só para vocês saberem que tem como. E na primeira fase, o que eu gosto de fazer a gente tem a gente pode colocar ícones. Então, assim, visualização e antes da palavra, né? Eu boto ali depois no comando, mas ele sempre vai aparecer antes. A gente bota um íconezinho, por exemplo, um gráfico pequenininho, como se fosse uma imagem. A gente bota uma imagem pequenininha para mostrar, ficar mais legal. Então, assim, para aparecer realmente um dashboard ou uma página na internet mesmo. E para isso eu uso um site que eu vou mostrar aqui agora para vocês que é esse Font Awesome. Ele já tem integração direto com esse pacote que a gente está usando, que é o Flex Dashboard. Então a gente não vai precisar baixar nada, a gente só vem aqui para procurar qual ícone eu vou usar. Eu salvei todos os ícones que eu vou usar na aula de hoje, eu vou usar alguns, acho que 5, mas eu vou mostrar para vocês como a gente faria. Então o site é fontawesome.com, só isso, é o que está escrito aqui, fontawesome.com.
E a gente vem aqui embaixo e a gente tem todos os ícones. A gente, obviamente, vai usar o Free, né? Se vocês quiserem pagar, e vocês podem usar o Pro. Mas eu uso o Free, que já tem muita coisa aqui, ó. É uma enorme gama de ícones disponíveis de graça. Ainda tem mais aqui, eu não vou dar load, porque eu sei quais eu quero. E ali na página, vocês viram que eu botei tanto, eu botei visualização e eu botei tabela para criar as páginas, porque eu já queria usar esses ícones. O ícone de visualização que eu vou usar é o Signal. Ele é esse aqui. Eu acho que combina muito com essa parte de visualização, porque ele apesar de ser um sinal, que é o sinal de operador, assim, de celular, né? É o sinal de celular, ele parece um gráfico de barras. Ele é um gráfico de barras, de certa forma. Então eu uso ele quando eu quero botar um gráfico, mostrar que aquela página é uma página de gráficos. E eu uso o. Qual é o nome dele? Table mesmo. Então, uma buzinação aqui. Eu espero que não tenha atrapalhado. Mas, eu cliquei sem querer. E eu uso o table quando eu quero fazer uma tabela, que é uma tabelinha pequenininha, que é esse primeiro aqui. O nome dele já tá aqui abaixo do ícone. Então tá ali o ícone, embaixo tá table. Esse é o nome que eu vou usar. Mas caso vocês queiram ver mais de perto, assim, ou só copiar daqui para colar lá, aqui se você abrir e botar, começar usando esse ícone, isso aqui é pra gente que paga, eu podia mudar algumas coisas, mudar até cor, eu acho, mas é só para os pagos. Mas aí a gente vem usar esse ícone e a gente vê aqui, ó, que o comando dele em HTML é esse aqui. Lá no RStudio, como já tem essa integração, a gente só vai usar o nome. Então a gente vai usar o fa-table. Esse fa é de fonte awesome. Então todos os ícones que eu pegar aqui vão ter esse fa- na frente. Todos são fa-nome do ícone. O nome do ícone é table, tá até aqui. Então eu vou botar fa-table. Então esse vai ser o código da gente puxar esse ícone para o nosso RStudio. Então daqui, deixa eu só tirar e voltar pro R. A gente vai botar aqui data ícone, no caso em inglês, né, data icon, é igual a fa-signal, que é aquele primeiro que eu falei. E na parte de tabelas eu vou botar aqui o data icon, é igual a fa-table. Entre aspas, sempre entre aspas. Então agora quando eu rodar, vocês vão conseguir ver que a gente vai ter um símbolozinho em cada página. Então, para nossa página, a gente vai ter exatamente aquele símbolo que a gente pegou lá. Ó, na página de visualização, a gente tem aquele sinal que parece um gráfico. Agora, olhando do lado da palavra visualização, a gente vê mais um gráfico do que um sinal de internet, óbvio, de operadora. Sinal de celular que fala. E no tabela, a gente tem uma tabela. Então, eu acho isso muito legal. Eu costumo sempre enfeitar os dashboards e botar essas imagens, botar umas coisas que já vão chamar mais a atenção da pessoa do que só ver visualização ali. Então é bem interessante isso, eu queria mostrar para vocês. Depois disso, esse ícone, é importante eu ressaltar que esse ícone a gente só consegue usar nas páginas. Se eu botar ele ali na parte 1 não muda nada, né? Porque a parte 1 é delimitação, então ela não tem nada ali escrito parte 1, que é o duplo hashtag. E no triplo hashtag é só o título mesmo. Então eu boto gráfico, ou o que eu quiser botar ali, gráfico do conjunto de dados íris. Aí vai ser o título daquela caixa reservada para um comando no R. Então, daí o que a gente tem agora são. Eu quase fechei o OBS sem querer. Eu vou parar a gravação e vou tentar editar para ficar decente daqui para a próxima parte. Eu tô com medo de perder isso que eu já falei até agora. Mas ok, antes da gente ir para a parte já de botar gráfico e botar figuras e botar essas coisas dentro do nosso dashboard, eu queria mostrar para vocês outro tipo de dashboard também, antes da gente adentrar nessa parte. E nesse outro tipo eu já vou inserir alguns gráficos, que é exatamente o mesmo jeito que eu inseriria aqui nesse tipo mais básico. Quer dizer, que é o tipo normal que a gente vai usar também depois para frente. Mas esse tipo se chama Storyboard, e traduzindo ficaria meio que um quadro de histórias, porque nele a gente vai ter um botão, assim por dizer, né? A gente vai ter um card que liga cada gráfico com aquele card. Então, se eu clicar naquele card, eu vou para o gráfico 1. Se eu clicar no card 2, eu vou para o gráfico 2 e assim por diante. Então, eu queria mostrar isso, porque isso também é bem interessante. Mas aqui, do mesmo jeito que eu vou inserir os gráficos lá, eu inseriria os gráficos aqui. Qualquer coisa de R, que é o que a gente até usou na aula 1, a gente inseriu alguns gráficos, aquele alfa é um runif, eu poderia botar aqui também, é do mesmo jeito. Eu venho aqui na parte 3, eu não posso adicionar na parte 2, eu venho aqui na parte 3 em gráfico e venho aqui num chunk de R e eu comando ali dentro tudo que eu quero que apareça lá na parte 3.
Então aqui eu faço um plot. Se o meu plot ele precisa de alguns comandos antes, por exemplo, eu preciso falar algumas coisas antes, o interessante é a gente criar um R em cima, um include igual a false. False. Porque aí nenhum dos comandos vai aparecer. E só aí aqui embaixo que eu faço o meu gráfico, por exemplo, o meu plot, porque eu não quero que os comandos fiquem lá no quadrado atrapalhando. Eu quero só que ele imprima só o gráfico. Então é sempre interessante se eu precisar fazer algumas contas antes de imprimir o gráfico, eu fazer em cima com include igual a falso para ele não incluir aquilo ali, porém calcular, como a gente viu lá na aula 2 ou 1. Eu não lembro qual aula foi agora, mas eu acho que na 2. Mas ok, eu quero mostrar para vocês o storyboard. O storyboard a gente vem aqui em cima e muda storyboard. A gente adiciona, né, o storyboard true, porque o falso é o padrão, que é o tipo de quadro, né, que a gente já tinha antes. E para esse storyboard a gente só vai usar o terceiro level. Ele não tem o primeiro e ele não tem o segundo. Ele só tem o terceiro level. Cada terceiro level é um botão relacionado ao nosso gráfico que vai estar dentro daquele terceiro level. A gente vai ter os comandos e a gente vai separar um level do outro com 3 traços, coisa que a gente não fez no anterior. A gente separava pelo hashtag. Então, primeiro hashtag, segundo e terceiro. Então, aqui a gente só tem o terceiro, que vai ser a palavra que vai linkar com aquele gráfico. Então, por exemplo, eu vou fazer dois para ficar mais claro. O meu primeiro vai se chamar gráfico de dispersão. Eu vou fazer um gráfico de dispersão e eu vou fazer um histograma. Eu vou fazer esses dois. Para o meu gráfico de dispersão, eu vou aqui adicionar em R. E eu vou fazer um plot de cars, que é um pacote, é um conjunto de dados que já vem no Data Studio, já vem no RStudio. E eu vou só botar aqui um pouco melhorzinho da visualização, mas isso aqui já é enfeite. Então só o plot car já ia dar certo. Eu vou separar com os três para mostrar para ele que já é aquele botão, ele vai mostrar aquele gráfico e só. E aí eu separo com esses três linhas mostrando para ele que não vai mostrar, aquele botão só é relacionado àquele gráfico que está logo ali embaixo. Aqui, aí, antes de eu escrever o próximo, eu posso até fazer um comentário. Vocês vão ver quando eu rodar como que vai ficar essa interface. Mas eu vou deixar aqui comentário sobre o gráfico de dispersão. A gente ver exatamente tudo que eu vou botar tudo possível para a gente conseguir ver depois de uma maneira como que funciona esse storyboard. Então agora eu vou fazer o histograma, eu peguei o Eruptions. Então eu vou fazer aqui, adicionar um chunk em R. Eu vou fazer um histograma é um conjunto de dados de vulcão e eu vou pegar as erupções. Então só vou mudar algumas coisas aqui para ficar melhor de ver. Border igual a white, porque eu não quero borda. E eu vou tirar o título para não ficar atrapalhando, porque o meu título já é ali histograma. Ok. E aí aqui eu separo com a linha, 3 linhas. Pode ser, acho que mais de 3 também funciona. Eu sempre boto 3, mas eu acho que mais de 3 também vai dar certo. E aqui é um comentário sobre o histograma. Então, assim vai, né? Eu posso botar quantos eu quiser. Eu botei só 2 pra gente ver, mas eu posso botar 33 hashtags ali, um embaixo do outro, que ele vai sempre imprimir dessa maneira. Então, aqui no primeiro, a gente tem o gráfico de dispersão. É esse card, como eu falei, o card é linkado à página. Então, o meu card gráfico de dispersão, ele mostra tanto esse gráfico, quanto um comentário aqui do lado, que foi o que eu escrevi. Se eu não botasse comentário, ele ia imprimir sem essa coisinha do lado de comentário, mas eu gosto de botar porque é tudo que a gente pode fazer possível. Já o histograma, ele é o segundo card, então eu posso tanto clicar aqui ou ir para a seta do próximo. Se eu quisesse um de cada vez, eu ia para o próximo. Se eu quiser pular direto, nesse caso só tem 2, então não muda muito, eu vou para o histograma. Então eu tenho aqui a frequência, o histograma, né? E eu tenho um comentário sobre o histograma. E aí vai. E por aí vai. Eu posso ir, voltar. Se eu tivesse mais de um, eu podia continuar indo infinitamente. Então, quantos eu colocar aqui vai montar o meu storyboard. Esse é bem legal. Eu gosto bastante dele, de você conseguir clicar em o que você quer ver. Pode botar um parênteses aqui, explicar exatamente o que é. Então, eu acho esse bem interessante. Eu queria passar isso para vocês. Mas agora a gente vai voltar para o nosso padrão, que é aquele quadro normal com linhas e colunas. Eu vou usar linhas, mas é interessante até vocês testarem com colunas para ver quais as diferenças. Mas como eu quero botar um do lado do outro, como eu disse, né, para ficar melhor de visualizar, eu vou usar linhas, mas eu vou voltar
Então eu vou tirar esse storyboard e eu vou apagar tudo daqui para baixo. Esse library ele nunca sai, porque senão ele não vai dar certo na hora que eu rodar. Então, eu vou ter que juntar muita coisa depois. Eu tô parando a gravação porque eu tô com medo de perder de novo, né? E gastar o dobro, o triplo do tempo que eu gastaria fazendo aula só com o computador ligando e desligando. Mas ok. Então agora a gente vai usar as componentes. O que são as componentes? O nosso terceiro hashtag é onde a gente insere as coisas, né? Onde a gente vai botar gráfico, onde a gente vai botar texto. E para essas componentes, o que a gente já sabe que a gente consegue botar ali? Qualquer output gráfico ou tabular, né? Do R. Então, tudo que o R tem de output gráfico, tabela, tudo que a gente já usou até agora em Markdown, no Markdown, no caso, no PDF, né, que a gente estava gerando em relatório, a gente consegue botar nesse terceiro, é só criar o chunk, botar lá, que ele vai imprimir. Também posso imprimir valores, né, tipo alfa igual a runif, sei lá o que, imprime o valor de alfa para mim. Ele vai mostrar lá. Mas a ideia, né, de um dashboard é a gente conseguir mostrar o gráficos, pelo menos essa parte do R. A gente também consegue escrever, obviamente. Eu posso só escrever. Eu estou num terceiro hashtag aqui. Eu escrevo um textão embaixo dele. Ele vai imprimir esse textão lá. E tabelas, como eu disse, também consigo. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é coisas específicas do dashboard. Então, se você não instalou, por exemplo, se você vai usar num, num relatório sem dar esse library, sem ter criado o relatório nesse modelo, né, que a gente criou com aquele template Flex Dashboard. Não vai funcionar, porque ele é próprio de dashboard. Então, esses comandos que eu vou mostrar agora são próprios de dashboard e só vai funcionar se seu output ali em cima, né, for Flash Dashboard, Flash Dashboard. Então, ele só vai funcionar nesse caso. Que são os cards, que são caixinhas com valores fixos e específicos, que é muito bom para passar uma informação, né? Tipo, eu tive 300 vendas esse mês. Então você bota um card e bota lá 300 vendas. Você não precisa fazer um gráfico para mostrar que o valor é 300, ele é um valor só aquele mês. Óbvio que no mês seguinte ele pode mudar. Se eu quiser acompanhar o crescimento de vendas, eu faço um gráfico de vendas de acordo com o mês. Mas se eu quiser um dado específico, um valor só, o ideal sempre é o card, porque ele mostra aquele valor. E eu vou mostrar também manômetro. Eu não sabia que esse gráfico se chamava manômetro, mas para quem conhece manômetro, né, aquele negócio que mede, até no negócio de pressão, quando a gente vai medir pressão, é um manômetro, que é aquele que tem aquele circulinho que tem um indicador, tipo uma bússola, e esse gráfico ele é cortado no meio, ele tem um valor mínimo, um valor máximo, e ele é muito utilizado quando a gente tem uma meta. Então, assim, eu tenho que estar entre 0 e 100, e a minha meta é 50. Então, se eu tô acima dos 50, eu tô bem. Se eu tô abaixo dos 50, eu tô mal. Mas o meu mínimo é 0 e o meu máximo é 100. Eu só posso estar entre esses dois. Então, esse gráfico, ele é bem interessante. Eu vou mostrar. Eu tô só falando, mas vocês vão ver exatamente como ele é. Aí eu vou mostrar algumas anotações também e falar mais sobre essa barra de navegação que a gente viu lá na frente. A gente consegue adicionar umas coisas, a gente consegue adicionar rede social, a gente consegue mandar para outro link, mandar para outro site. Eu acho bem interessante. Então a gente vai falar sobre tudo isso agora, que é a parte mais interessante, né? Que é quando a gente vai começar a mexer com o dashboard. Daqui para trás a gente viu a estrutura, então agora a gente vai começar a mexer mais adentro deles. Para isso eu vou criar eu não vou criar página, por enquanto eu não vou mexer em página, então eu vou já direto aqui criar o terceiro card. Então eu só vou, o terceiro card, não, o terceiro hashtag, eu só vou adicionar coisas na primeira página. Como eu só tenho uma página, eu não preciso falar o nome dela, não preciso criar o primeiro hashtag. E como eu quero, como é um card, ele automaticamente já bota um embaixo do outro ou um do lado do outro. Então eu não preciso criar colunas ou linhas nesse caso. Eu prefiro card um do lado do outro, como eu disse, eu acho que eu disse, mas esse cara achou. Da ideia de igualdade, então da ideia que todos aqueles valores têm o mesmo peso. Não, quando por exemplo, eu vejo assim. Quando eu vejo um card embaixo do outro, ou um valor embaixo do outro, me dá a ideia de hierarquia. Pode ser uma coisa, assim, do meu subconsciente, mas eu sempre vejo o primeiro, né? Depois eu vejo o segundo, depois eu vejo o terceiro, então dá uma ideia de hierarquia, como se o primeiro fosse mais importante. Isso é muito utilizado, já são macetes de visualização, né? Quando você quer que a pessoa foque em um valor, você costuma botar ele em destaque, ele na frente ou ele em primeiro. Nesse caso eu boto do lado porque o que eu vou usar aqui é tudo o mesmo peso. Então eu peguei, por exemplo, eu criei, na verdade, por exemplo, eu não sei se na internet tem um exemplo desse, se vocês acharem,
É só para saber, é só pra saberem que pode estar errado, vai ser uma coisa super subjetiva, pode ser nada a ver com a realidade, mas é porque eu criei esse exemplo. Vamos fingir que a gente aqui é youtuber, ou a gente está programando para algum youtuber, né? Alguém que faz vídeos no YouTube, e a gente quer pegar algumas informações dele, do YouTube. A gente quer pegar, por exemplo, quantos likes ele teve por dia, quantos comentários ele teve por dia, tudo isso somado, ou em média, tanto faz, eu não pensei muito bem, né, no como que seria esse valor, e quantos spams ele teve por dia, né, que são aqueles comentários que é nada a ver com vídeo, as pessoas estão spamando ou divulgando outro canal, fazendo uma coisa assim, fazendo spam. Então, vamos fingir que a gente pegou esse emprego, a gente tem que mandar para ele, só que é esse dashboardzinho mostrando essas três informações. Claro que não vai ser só essas três, mas são as que eu pensei agora inicialmente para a gente conseguir usar tanto o manômetro, quanto os cards, quanto as anotações, quanto a navegação. Então a gente vai usar tudo isso no exemplo real, real. Então, vamos lá. Para criar o card, já é desse pacote Flex Dashboard. Então, de novo, essa library ali include false para não aparecer no nosso dashboard, óbvio. Tem que estar ali sempre, sempre. Então, a gente vai criar aqui um card de likes por dia, como eu disse. Um card de comentários por dia. E um de spam por dia. Então, tudo isso é diário, é a soma. Vamos fingir que é a soma. Então, vamos lá. A fórmula do card, o comando, né, a função é value box. Então é uma caixa com valor. Mais explicativo que isso não tem como. Óbvio que é um comando, então a gente vai ter que adicionar um chunk no R e a gente vem aqui value box. O ideal quando a gente faz o dashboard é ele ser automático, então ele se atualizar sozinho. Então, por exemplo, toda vez que eu rodar aqui o Knit, ele vai ser um valor diferente porque ele já vai ter pego valores mais recentes. Aqui no caso, eu não vou criar funções para a gente pegar do Excel, não vou criar nada disso, então eu vou chutar um valor, eu vou dar um valor fixo para a quantidade de likes, para a quantidade de comentários e para a quantidade de spam. Eu vou escolher um valor. Mas o ideal é sempre a gente pegar uma. O ideal não, né? Mas quando a gente faz na vida real, profissionalmente, a gente puxa informações de algum lugar, então a gente teria uma função. Por que eu falo isso? Porque aqui eu vou saber a resposta. Então, assim, se eu botar 100 likes, eu sei que são 100 likes. Eu vou criar algumas coisas pra gente ver aqui, por exemplo, se tiver abaixo, mostrar que tá abaixo, se tiver acima, mostrar que tá acima da meta. Mas eu vou saber a resposta, então eu poderia simplesmente, são 100, então eu vou escrever aqui, na meta. Mas eu vou fingir que eu não sei, porque eu pegaria de fora, sendo uma coisa que é atualizada diariamente ou mensalmente, e eu não vou saber sempre qual é aquele valor, né? Mas aqui eu vou criar, então eu vou falar que likes foram, por exemplo, 45 likes no dia aqui que a gente está analisando, hoje, sábado. Então teve 45 likes. Botei um pouquinho um youtuber pequeno. A gente vai ter um value box, uma caixa, que vai imprimir pra gente, vai mostrar o valor de likes, da variável likes. Então eu tenho o valor dessa variável likes. E eu é uma coisa que eu vou botar aqui, que são os ícones, que eu já mostrei lá naquela parte das páginas. Eu procurei os ícones que combinassem, eu achei o ícone do like, né? Eu acho que esse ícone de like é do Facebook. Eu não sei, eu não uso Facebook. Mas a gente finge que é do YouTube, então, que era o único de graça que tinha, então a gente vai usar esse, que eu já peguei lá, mas é só vocês olharem também se tem algum melhor. Se vocês quiserem usar outro exemplo, mudar os ícones, eu acho interessante também. Então, ele se chama Thumbs Up. Nesse caso, o ícone igual a Thumbs Up. Eu gosto de botar espaço, porque às vezes dá erro. Sempre. Então, só vou imprimir aqui já para mostrar para vocês o que é esse card, do que eu tô falando, né? Que eu só falei de card, mas não mostrei ainda. Ele já criou os outros cards, claro, eles não têm valor, então eles ficam meio assim feios, bugados, branco, né? Sem nada. E a gente já vê que o padrão dele é azul. Então toda vez que eu imprimi sem falar nada sobre cor, eu só botei ali likes e o ícone, que é o thumbs up que eu já tinha procurado antes. Então ele botou o íconezinho, botou 45 likes, que é o valor que a gente tem de like, e botou o nome da variável, que são os 3 hashtags ali que eu botei likes por dia. Então tem 45 likes por dia e o íconezinho. E o azul. No segundo, eu vou fechar aqui. Pro segundo eu já vou mudar a cor pra gente ver as opções que a gente tem. Então eu vou criar outro chunk. Vou falar aqui comentários. Fictício, óbvio, vou botar acento isso. Não faz muito sentido, né? Ter 45 likes e 100 comentários. Eu vou botar 33 comentários.
E aí eu vou criar um value box com o comentários. O ícone, eu já peguei um ícone bonitinho de comentários, que é ali, comments. Então, Fá sempre tá ali, né? Que eu tô pegando do site. E eu vou botar uma cor. Aqui na cor tem três tipos de forma que a gente pode usar. A gente tem literalmente qualquer cor. A gente pode usar qualquer cor ali. A gente tem as cores que já são pré-definidas do comando value box, que são nomes. Então, a primeira é só não botar nada. A gente tem a cor que se chama info. Eu vou escrever um por um aqui, só para quem quiser anotar também saber. Então, a gente tem uma que chama info. Eu acho que eu não anotei. Ah, tá. Anotei sim. A gente tem uma info. A gente tem uma warning, que é o cuidado. Então, são cores mais específicas. O warning é laranja, que é um cuidado. A gente tem um sucesso, que é verde. Então, é uma cor mais assim, quando dá certo, né? E a gente tem o danger, que é uma cor de perigo, que na minha cabeça faz sentido ser vermelha, mas ela é rosa. É um rosa escuro. E a info é roxa, não falei qual é, mas a info é roxa. E a padrão é azul, é só não botar nenhuma cor. Mas o que? Ah, eu quero usar preto, eu quero usar branco, e não tem essas cores de maneira escrita. Eu posso usar RGB, né? Pra quem conhece, eu não sou muito bom com isso, mas eu sei que o 000 é preto. Então, se eu botar RGB 000, vai ser um card preto. Não vai dar pra ler, né? Mas vai estar lá. Não vai dar pra ver o ícone, mas também tá lá. Porque eu não lembro qual é o branco. Mas eu também e além do RGB, né, eu posso usar aquele esquema do hashtag, né, que eu não lembro o nome, mas é do espectro de cores. E eu sei que o preto nesse caso é 00FF é branco. 000 um monte de zero que eu não lembro quantos, acho que são 6 ou 5. Mas ok, nisso a gente pode ir no Google procurar espectro de cores e aí a gente vai ter o hashtag. Então a gente tem literalmente qualquer cor que a gente pode botar nesse card. É só botar por hashtag ou por RGB, que nisso a gente consegue fazer qualquer cor existente no planeta Terra. No planeta, todos os planetas também. Mas aqui eu vou usar as padrões. Então eu vou botar nesse caso o info, que é um roxo. Eu acho que foi legal. E eu não vou imprimir ainda, mas vocês vão ver, eu já vou aproveitar e fazer o spam. No spam, eu vou fazer outro esquema. Vamos supor que no spam a gente tem o youtuber que a gente está trabalhando, ou a gente mesmo, né? Se a gente for o youtuber, a gente tem uma meta, que é ter menos, né? No caso, menos de 10 spams por dia, por exemplo. Se a gente tiver mais de 10, a gente está mal. Se a gente tiver menos de 10, a gente está bem. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter. É, então, menos ou igual a 10 tá bem, mais de 10 tá mal. Então, 11 para cima já tá ruim. A gente não quer isso. Então, eu vou criar aqui. Eu vou falar. Depois eu boto o valor que a gente vai ter, porque eu vou mudar ele pra gente ver a diferença. Mas ok. Então, a gente vai ter o value box do spam, né? Que é a variável que eu criei aqui em cima, que daqui a pouco eu boto um valor para ela. O ícone, eu já peguei. Eu peguei um ícone de lixo, porque spam é uma mensagem que não serve para nada, então é um lixo. Que se chama trash. E para nossa cor, eu vou criar um comandinho para nossa cor. Eu vou criar um if else. E para quem já está familiarizado com programação, o if else é o se e se não. Então, se o que eu escrever ali dentro, até no Excel tem o se e se não, né? Se o que eu escrever ali for verdade, eu vou fazer algo. E se for mentira, se não for verdadeiro, eu vou fazer outra coisa. Então, eu faço uma coisa se for verdade, eu faço uma coisa se não for verdade. Então, como eu disse, eu quero ver se o nosso spam é maior que 10. Nesse caso, eu posso botar menor também, não faz diferença, só inverteria a ordem dos argumentos. Mas se ele for maior que 10, aí eu vou fazer algo. O que eu vou fazer? Eu vou falar, eu já criei no Color, né? Então, a minha cor, se ele for maior que 10, vai ser o warning, o aviso. Escrevi errado, warning. Por quê? Porque tá a perigo, não tá bom. Então, cuidado, tá na zona que a gente não quer que esteja. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso. E se ela não for, sucesso. Porque a gente tá bem. Se ele for maior que 10, tá ruim, warning. Se for menor que 10, ou igual, né? A gente tá bem. Tá ótimo, então a gente vai ter uma cor sucesso aí, que vai ser o verde no caso, e o warning é o laranja. Porque eu falei que a gente não sabe esse valor. Aqui eu vou botar, por exemplo, eu vou botar 9 e depois eu vou botar 15 pra gente ver a diferença. Mas a ideia é que a gente não saberia esse valor, porque ele vai atualizar diariamente. Então o R puxaria esse valor de acordo com uma função que vocês criam, aí já é programação. Mas o R pegaria esse valor e ele mudaria diariamente. Pode ser lendo de um TXT ou lendo de um CSV, pegando direto da internet. Mas a gente não sabe. Então cada dia ele vai mudar. Então a ideia é a gente não saber. Então a gente já cria esse if else porque aí sempre vai estar certo, de acordo com a meta de 10.
Então vamos fingir que a gente teve um sucesso aqui, a gente teve 9, então ele não vai entrar na primeira. É maior que 10? Não, entra na segunda. Então, a gente teve 9, a gente aproveita e vê já o comentário, como ficou. Nosso comentário eu botei roxo, né? Que é o nome da cor é info, então ele ficou bonitinho aqui, ó. 33 comentários por dia. E aí eu botei um comentáriozinho e 9 spams por dia. Spam por dia, aqui faltou um S, né? Eu não sei qual é o plural de spam. Se ficar MS, MS é meio estranho. Mas tem um lixinho e é verde porque tá dentro da meta. Então o nosso spam tá dentro da meta, a gente não teve mais que 10. Mas se no dia seguinte, por exemplo, a gente teve 12 spams, o que vai acontecer? Não vai estar mais dentro da meta, porque a gente tem um spam maior que 10, né, naquele dia. Então ele já vai ficar laranja. Ele não vai mais ser verde. Porque ele entrou no primeiro argumento ali do if else. É maior que 10? Sim. Então a cor é warning. Então ele nem chega no sucesso. A cor é warning, então ele vai ter laranja. Então a gente já falaria pro youtuber, ó, se no dia você olhar e tiver verde, é porque tá bom. Se tiver laranja, é porque não tá bom de acordo com a meta que você estabeleceu. Então a gente já tem aí esses comandos que são do R. Isso não é do pacote. O Value Box, né, essa caixa, que é o card, ele é do pacote. O if else ali que eu usei, não é. Aí já é do R, já são coisas computacionais, que não é o foco desse mini curso, mas eu usei aqui para a gente poder ver algumas coisas que a gente pode fazer. Mas ok. Agora então a gente vai pro manômetro, que é o segundo gráfico que a gente vai usar. Eu vou continuar usando esse exemplo. Agora os ícones acabaram, infelizmente. Eu gosto muito dos ícones. Mas no manômetro a gente não consegue utilizar ícone. Então o ícone é só naquele primeiro título lá, né, que a gente usou nas páginas, e no Value Box também a gente consegue adicionar, felizmente, porque fica bem melhor do que só uma caixa branca. Só uma caixa azul, ou verde, ou roxa, tanto faz, não teria aquele desenho do lado. Para o manômetro, eu vou criar aqui outra coisa, eu vou botar 3 aqui, e eu vou... Para o manômetro são... eu não sei se vocês conhecem, mas o manômetro, eu já expliquei na verdade, né? É aquele gráfico que a gente usa normalmente quando a gente tem um indicador, quando a gente quer chegar em algum lugar ou não quer chegar também, né? Porque a gente pode ver ao contrário. Então, quanto mais perto do máximo, ruim, ou quanto mais perto do mínimo, ruim. Então, vocês vão ver como ele é tipo um arco-íris, e a gente tem a meta, né? Depende de onde ela vai estar. E ele, a função se chama gauge. Eu só vou criar aqui, no nosso mesmo exemplo, vamos fingir que a gente tem duas metas. Nesse caso, a gente tem a do spam também, mas aí a gente fez em termos de caixa. A gente tem a taxa de contato. Eu vou até botar aqui já. Taxa de contato. E a cancelaram. Cancelaram inscrição. Então a gente tem duas metas. Uma positiva, então quanto maior a taxa de contato, melhor. Eu defini taxa de contato assim na minha cabeça, né? Como quantidade de comentários respondidos. Então é uma porcentagem, né? A gente teve, por exemplo, 33 comentários, eu respondi 20, vai ser 20 sobre 33, é uma porcentagem. Então ela vai automaticamente, por ser uma porcentagem, de 0 a 100. Ou de 0 a 1, depende de como você vê. Mas ela vai dizer ou é 0% ou é 100%. Não tem como ser mais que 100, nem menor do que 0. Então, essa é a nossa porcentagem. Então, a gente já tem aí uma dica do manômetro, porque a gente tem um valor mínimo e um valor máximo. A gente está dentro de um intervalo. E cancelaram a inscrição, aí nesse caso é uma meta que quanto menor, melhor. Então é o contrário. Por isso que eu escolhi essas duas para ficar diferente. A gente quer que poucas pessoas cancelem a inscrição no canal do youtuber. Então a gente quer que seja um valor bem pequeno. Quanto menor, melhor. Claro que não tem como, de novo, não tem como ser menos uma pessoa. Então o mínimo é 0. E o máximo, nesse caso, é uma meta que a gente vai criar com ele. Então, assim, por dia, que é um dashboard diário, isso aqui, né? Por dia a gente não pode passar de 10. Então o máximo é 10. Se passou de 10, é isso aí, tá horrível, tá podre, cancela o canal e joga fora. Então não pode passar de 10. Então a gente vai ter um mínimo e a gente vai ter um máximo. A gente tem um intervalo aceitável de subscrições, não. De pessoas que desinscreveram. Então, desinscrições, alguma coisa assim. Mas ok. Então, para o gráfico em si, né? A gente vai criar um chunk no R. O comando do gráfico é gauge, que é manômetro em inglês, pelo que eu vi no tradutor. E a gente tem 3 argumentos fundamentais. O argumento fundamental é assim: o comando não vai rodar se não tiver 3 argumentos. E a gente tem 3 fundamentais.
O primeiro é o valor, óbvio, a gente tem que saber qual o valor que a gente tem. O segundo é o mínimo e o terceiro é o máximo. Então a gente sempre vai ter um valor. Vamos fingir que a nossa taxa de contato foi, por exemplo, 91%. Então eu vou botar 91. O nosso valor mínimo, como eu disse, em porcentagem é zero, porque não tem como ser menos que 0%, e não tem como ser mais do que 100%. E o nosso máximo é 100. Assim ele já roda. Se eu tirar algum ali, ele não vai rodar o comando, porque ele não vai entender que aquilo é um manômetro. O manômetro tem sempre 3 valores: mínimo, máximo, meio. Eu vou mostrar para vocês como tá, para vocês que nunca viram conseguirem entender o que é o manômetro, que eu já falei tanto dele, mas ainda não mostrei. O manômetro tá ali, bem bonitinho. O que eu vou fazer agora, que eu acabei de rodar e eu pensei, é passar ele para baixo, né? Deixar os cards em cima, os manômetros embaixo. Então eu vou criar outra linha com o double hashtag, né? Duplo hashtag, outra linha. Mas ali a gente vê que, ó, o zero. Então a gente tem o 0%, o 91 e o 100. E aí a gente consegue ver quanto desse intervalo o nosso valor real, que é o 91, preenche. Então ele está quase ali no 100, porque 91% faltam só 9 pontos percentuais. Então ele está quase no 100. Aquele espaço em branco ali significa 9%. O resto é tudo nosso. Então a gente está ótimo nessa parte. Uma coisa boa também, o manômetro, ele sempre vai ser verde. Então pode estar podre, poderia estar 10% que ele vai ser verde. Então também uma coisa que a gente vai ver aqui é como mudar a cor dele. Porque ele sempre vai ter verde. E quando a gente vê verde, a gente acha que tá bom, né? Tipo, verde é uma cor até de sucesso, né? Sucesso, verde, então tá ótimo. Então eu vou mostrar como a gente muda essa cor. E outra coisa é que tá 91, mas é 91 o quê? O que é esse 91? Então a gente vai botar 1% ali também para ficar melhor. Então a gente é bom que a gente já consegue aumentar, melhorar, né, esse manômetro para ficar melhor visivelmente, assim, para ficar visivelmente melhor. Então, primeiramente, eu vou criar outra aba. Então, eu vou chamar aqui de manômetros. Como eu disse, o segundo não aparece, eu posso botar qualquer nome. E a primeira minha aba eu vou também mudar, né, para ele entender que tudo aqui é dentro de uma só. Eu vou chamar de box ou caixa. Vou deixar em português. Então, as caixas e os manômetros. Agora vamos melhorar essa taxa de contato. O que a gente faz? Para adicionar o símbolo, eu quero botar uma porcentagem do lado. Se eu botar ali no valor 91 e botar o símbolo de porcento, ele não vai entender aquilo como um número, porque porcento não é número. E ali a gente bota só número ou variável, né? Eu podia muito bem botar aqui porcentagem igual a 91. E aqui eu botar porcentagem, só para ficar igual os de cima, né? Que a gente fingindo que a gente não sabe qual é esse valor. Então aqui a gente tem a opção de botar um símbolo. E esse símbolo, ele é o que vai depois do nosso valor. Então se eu botar, por exemplo, exclamação, vai ficar 91 exclamação. Se eu botar um arroba, 91 arroba. Então é um símbolo mesmo. Então eu vou botar porcentagem. Então vai ficar 91%, o símbolo do lado do nosso valor, que é 91. E outra coisa que a gente pode fazer é as metas. Como eu disse, sempre tá verde, né? Sempre vai ficar verde. Pode ser 0% vai estar verde, pode ser 100% vai estar verde, porque verde é o padrão. A gente tem um comando que é gauge. Ele devia até ter me mostrado para mim já aqui. Ver se eu escrevi certo. Gauge sectors. Escreve? Estranho que ele não mostrou para mim, mas ok, não importa. Então, agora ele ficou azul. Mas a gente tem esse comando que é o gauge sectors. E com ele a gente consegue falar quais as zonas que cada cor vai ficar. Então, a zona de sucesso é quanto maior, melhor. Então, por exemplo, vamos falar que ele tem a meta de. A meta não, né? Ele acha que tá bom se o nosso sucesso. Se ele considera sucesso se ele responder mais do que 80%. Então, a gente vai falar que o sucesso, nesse caso, é a cor. Cor sucesso, não sei se vocês lembram, mas ela é verde. Então ele vai ficar verde, ou ele vai ser um sucesso, se tiver entre. Então a gente bota esse C e a gente vai botar aqui um intervalo. Então entre 80 e 100. Mais do que 80 é entre 80 e 100, óbvio. Já o warning, que é a zona de perigo, a zona de cuidado. Se tiver entre, não sei, abaixo de 80, mas acima de metade, né? Acima de 50, ele já considera uma zona de perigo, mas já ainda não é horrível. Então é um laranja ali, um warning. Então ele vai ficar de 50 a 79, porque o 80 já entra ali no outro.
E o perigo, que aí realmente é uma coisa horrorosa, né? Apaga o canal, esse cara é ruim, ele não interage. Vai ter do 0 até o 49, que é o 50 já entra ali no próximo. O que é importante desse Gauge Sectors? Ele sempre é sucesso, warning e danger. Se eu mudar ali o do meio para info, ele não vai dar certo. Esse já é o sucesso, warning, danger, já é dentro já são argumentos assim dentro da nossa função Gauge Sectors. Então eu não posso mudar isso. O que eu mudo são os valores, né, os valores do intervalo. Então de 80 a 100, de 50 a 79 e de 0 a 39, 49. Então isso que eu mudo. Eu não posso mudar as cores, vai dar errado. Então agora eu vou criar já o de... Não, eu não vou mostrar para vocês como fica. Então agora a gente consegue ver que já vai dar uma melhorada. Vai ficar verde, porque tá na nossa zona de sucesso, né? 91%. Mas ó, eu criei outra aba, então ele já foi para baixo. Não fica ali do ladinho dos cards, então já foi para baixo. E a gente tem 91%. E já entrou o porcento ali também. Nesse caso, se fosse 50%, já estaria de outra cor. Estaria na cor laranja. Aquele verdezinho ali seria laranja. E abaixo disso ficaria roxo, né? Que eu não mostrei ainda o Danger pra vocês, mas eu vou criar, vou mudar depois pra gente conseguir ver todas as cores. A única que falta é o Danger, inclusive. Mas ok. Então, no cancelaram a inscrição, vamos preencher ele aqui agora do 0. No cancelaram a inscrição, a gente tem Gauge, que é o nosso manômetro. Eu vou criar em cima aqui cancelaram, igual a... Vou deixar em branco por enquanto, mas aqui eu vou ler cancelaram. O nosso mínimo, como a gente já havia combinado, é 0, porque não tem pessoas negativas para cancelar, né? Ou cancela ninguém, ou cancela mais de um. Mais de 0, né? No caso, ou 1 para cima. O nosso máximo aqui, a meta é 10. Se for mais de 10, tá muito ruim. Então eu vou criar. A nossa meta é sempre entre 0 e 10. E eu vou criar eu não tenho símbolo, porque esse é um número. Então são 7 pessoas. São 8 pessoas. Então é um número mesmo, 8, 9. Então não é porcento, não é arroba. Eu não sei aonde que a gente faria um 7 arroba, mas ok. Não preciso de símbolo. E eu tenho esse gauge sectors com as mesmas coisas. Sucesso. Sempre vai ser assim. Escrevi Rafa sucesso. Vai ter o intervalo. Warning. E é sempre nessa ordem, tá, gente? Não tentem mudar a ordem também, que talvez dê erro. Às vezes roda, porque é uma doideira, né? Às vezes ele desinverte para você na hora de rodar. Tipo, eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer sucesso, warning, danger. Não sucesso, danger, warning. Ele errou. Então eu vou rodar porque o R próprio inverteu para você. Mas não é sempre. Então é sempre bom a gente manter a ordem certa ali. Nesse caso, o mínimo, o máximo, a gente pode trocar porque eu escrevi o nome do argumento, né? Mínimo igual a 0. Então, se eu só botasse ali 0, aí teria que ser sempre o segundo argumento, porque o segundo é sempre o mínimo. Então, se eu botasse ali 10, não escrevesse nem mínimo nem máximo, botasse cancelaram 10, 0. Ia ser de 10 a 0. O mínimo sendo 10, o máximo sendo 0. Ia dar erro porque o mínimo é menor do que o máximo. Então, não tem como isso acontecer, né? Mas se eu escrevesse máximo igual a 10, vírgula, mínimo igual a 10, aí ia dar certo. A ordem dos argumentos não ali antes desse Gauge Sectors, né? Ele não muda muita coisa. Se eu escrever o nome do argumento, né? Mas ok, vamos lá. Então, o sucesso nesse caso seria se a gente tivesse, assim, no máximo 2 pessoas se dando. Eu sempre esqueço a palavra. Cancelando a inscrição. Então seria no máximo 2 pessoas. Então a gente vai ter sucesso, a gente vai medir de 0 a 2. 0, 1 ou 2 é sucesso. Cuidado, quando a gente tem que tomar cuidado, porque tá indo para um caminho que a gente não quer. Eu vou botar de 3 a 6. Então 3, 4, 5 ou 6 é uma zona de cuidado. E perigo é quando é mais de 6. Então de 7 a 10. A gente vai ter um perigo. No de cima a gente já viu o sucesso. Então eu vou mudar o de cima para o warning. Eu vou botar aqui 50 a 79 warning, então eu vou botar 70. E no cancelar eu vou mostrar o danger para vocês. Então vamos supor que as 7 pessoas cancelaram o nosso... naquele dia, né? No dia que a gente está avaliando, 7 pessoas cancelaram a inscrição no canal. Então, ele já encheu. Como eu disse, o warning não é vermelho, que seria legal, né? Mas o warning é um rosa, assim, escuro.
Então a gente já tem ali, ó, uma zona de cuidado, tanto no spam quanto na taxa de contato. Então ele está respondendo poucas pessoas, ele tem que aumentar isso. Ainda não está preocupante, a ponto, né, de ser perigoso, mas ainda é um cuidado. Então a gente tem que aumentar esse 70% aí para cima de 80%, que 80 é o nosso mínimo para ser bom. E agora, a inscrição tá ruim. Nossa inscrição tá numa zona de perigo, ali tá 7. É o mínimo da zona de perigo, mas ainda é uma zona de perigo, né? De 7 a 10. Então a gente tem isso aí. E esse manômetro, ele preenche conforme aquele valor, né? O nosso valor ali, 70% e 7, ele representa algo do nosso intervalo. De 0 a 10, o 7, né, é 70%. Então ele é 70% do nosso intervalo. Então ele vai preencher o manômetro 70%. Deu igualzinho, né, um do lado do outro, porque os dois são 70%, né, de certa forma. Mas eu podia ter botado uma maneira diferente. Mas, então eles estão preenchendo a mesma coisa do intervalo. O intervalo de 0 a 100, 70 é a mesma coisa do que 7 no intervalo de 0 a 10. Então acabou que ficou igual o preenchimento. Mas essa é a ideia do manômetro. Então a gente consegue ver o quanto do intervalo a gente está pegando. E isso é bom a gente conhecer os dados, por quê? E até por causa dessas cores também. As cores já mostram isso pra gente. A gente consegue ver, por exemplo, deixa eu mudar uma coisinha aqui. Deixa eu botar 2 e aqui eu vou botar 49. Tá? 39. Mais baixo ainda. Então vamos rodar e a gente consegue ver o que os dados mostram pra gente. Eu abri isso aqui. Eu finge que não tem título. Eu não sei que aquilo ali é a taxa de contato. Quer dizer, eu posso saber. Eu sei que aquilo ali é a taxa de contato. O segundo, que é mais problemático, e só pelo nome a gente sabe que quanto menor, melhor. Mas ok. Taxa de contato. Eu não sei se é bom ter muito ou se é bom ter pouco. Ali, no caso, eles são contrários. O primeiro é bom ter muito, o segundo é bom ter pouco. E a pessoa que olha isso, não vai ler o título, por exemplo, ela sabe nisso pelas cores. Já é um senso comum, né, que vermelho, mais cores quentes, né, mais perto do vermelho, é ruim, é perigo, é uma coisa ruim. Tanto, até placa de trânsito, né? Amarelo, cuidado, vermelho, semáforo também, né? Vermelho é pra parar e verde você vai. E verde é uma coisa boa. Então, assim, a gente mesmo sem saber quanto menos qual é o ideal daquela meta, né? Cancelaram quanto menos melhor, só de ver um 2 e um verde, a gente vê que tá verde, a gente sabe que quanto menos preenchido aquele manômetro, melhor pra gente. Então, quanto mais branco do que verde, é melhor. Agora, no segundo, por ser rosa, já uma cor assim forte, não é verde, ou uma cor contrária ao verde, a gente já sabe que quanto mais preenchido aquele manômetro, melhor. Então, se tem que ter mais cor, né? Nesse caso vai mudando para verde, mas tem que ter mais cor do que branco. E no segundo é o contrário. Então, os dados já. A visualização é muito importante por isso. Porque a gente consegue mostrar para uma pessoa que não faz ideia do que eu tô falando. Minha mãe não sabe nada de YouTube, minha avó também não. Mas se eu mostrar para ela e ela ver o verde, ela provavelmente vai pensar que tá bom. E se ela ver um roxo, um vermelho. O roxo não, ali em cima não faz muita diferença. Mas assim, um vermelho, uma cor mais forte, ela já vai falar: opa, pera, isso não parece estar bom. Vamos. O que é isso aqui? Então, é muito importante isso também. Então, só deixar sempre verde como padrão não é bom. Não é bom. Então, vamos lá. Agora, por fim, eu vou mostrar para vocês algumas formas de anotação e a barra de navegação. E como eu disse, agora eu já não sei se sumiu, né? Porque meu computador bugou e eu não lembro se eu repeti isso. No final, eu vou mostrar como a gente consegue publicar isso, deixar online, né? Num site que a gente consiga enviar para qualquer pessoa um dashboard que a gente fez. Inclusive, eu acho que. Não, eu vou olhar agora quando eu mostrar pra vocês, mas eu ia falar que eu acho que tem seguidor, então eu ia querer seguir vocês pra eu ver o que vocês estão fazendo. Mas eu acho que não tem isso. Mas se vocês quiserem depois compartilhar o site de vocês, né? Porque fica meio que um site. Eu consigo olhar e os outros colegas também conseguem, então é bem legal. A gente consegue comparar as nossas coisas com isso. Mas ok, isso é spoiler. Vamos lá. Para anotação é Markdown. Então, Markdown a gente já tá aqui 100% perfeitos no Markdown. A gente consegue botar LaTeX aqui também, então a gente já sabe tudo isso, a gente já consegue fazer tudo isso. Então é Markdown. Só queria mostrar para vocês uma coisa legal, que é o comentário nesse tipo de dashboard. Então, por exemplo, eu quero fazer não um comentário nesse caso, mas agora eu quero escrever aqui no início que é que isso aqui, né, esse site que eu vou mandar, se trata de um dashboard com métricas e informações
a respeito de um canal no YouTube. É um canal fictício, né? Vou até botar aqui antes que achem que isso é sério. Fictício no YouTube. Então, esse é um texto normal. Então, quando eu rodar, antes de tudo, ele vai mostrar esse texto. O que é bom, né? Porque a gente não abre ali já mostrando valores sem a pessoa conseguir ler o que, que é aquilo ali. Né? O que, que é aquilo ali? Não sei. É um dashboard com métricas e informações a respeito de um canal fictício no YouTube. Agora, no Gauge, essas anotações, os comentários que a gente consegue fazer. A gente não consegue fazer no card. No card não vai dar certo, porque o card ele já tem um título, que é. Quer dizer, o Gauge também tem um título, mas o card já fica aquele título grande, então a gente não faz um comentário. Caso a gente queira fazer, a gente tem que escrever dessa maneira aqui mesmo, no próprio RMD, né? No próprio Markdown. Já o Gauge ou outros gráficos, por exemplo, gráfico de barra, histograma que a gente fez ali na frente, a gente consegue adicionar um comentário com o sinal de maior que. Então a gente tem essa setinha para frente, já fica até azul, ó, tudo que eu escrevo aqui, porque é um comentário. Então eu vou botar aqui nesse primeiro, por exemplo, o que é a taxa de contato? Eu vou deixar explicado aqui para a pessoa, que é a porcentagem de comentários respondidos. Respondidos. Eu só vou melhorar porque eu fiquei com pena. Vou botar 91 como tava e aqui eu vou deixar ruim. Eu vou ver. O que é pior? Eu não sei também, né? Eu acho que é melhor ao contrário, né? Ser pior nesse aqui, pelo menos ele tá perdendo menos inscritos. Eu só vou deixar laranjinha, vou botar 55. Mas é a porcentagem de comentários respondidos. Então agora rodando pra gente ver esses comentários, essas anotações, né? Também é importante, ainda mais se a métrica tem um nome estranho, a gente tem que explicar pra pessoa o que é aquilo ali. Então ali a gente tem o dashboard com passar uma moto, não sei se fez muito barulho, mas a gente tem um dashboard com métricas e informações a respeito de um canal fictício no YouTube, e a gente tem ali que a taxa de contato é a porcentagem de comentários respondidos. Então a gente já tem que a gente tem 55% desses 33 foram respondidos. Então 55% dos comentários foram respondidos. Ali no cancelar a inscrição, eu acho que o nome já é meio autoexplicativo, né? A quantidade de pessoas que cancelaram a inscrição, mas eu também poderia botar ali embaixo, quantidade de pessoas que cancelaram a inscrição no dia tal, nesse dia, ou diariamente, por exemplo. Então, essas são as anotações. E por fim, eu queria mostrar para vocês a barra de navegação e o compartilhamento, mas antes disso eu vou parar a gravação e iniciar mais uma. Para vocês é meio segundo, então não tem muito problema. Ok. O medo do. O computador não travou mais, mas eu fiquei com medo já pra sempre agora. A aula 5 vai ser mais difícil de gravar porque ela é maior e eu vou ter que ficar parando. Mas ok, agora para barra de navegação. A gente viu lá quando eu criei dois títulos, né? Tanto a parte de visualização quanto a parte de. Tá meio escuro, né? Eu acho que eu tô vendo meio escuro. Eu vou acender a luz também. Peraí. Bem melhor, bem melhor. Mas ok, a gente viu lá no início para essa parte de quando a gente botou os títulos, que ficava o título é automaticamente colocado naquela barra de navegação ali em cima. Então, se eu clicasse em visualização, eu ia para a página de visualização. Se eu clicasse em tabelas, eu ia para a página de tabelas. E a gente pode fazer isso para link externo. Eu queria mostrar para vocês, para link externo. Por exemplo, eu quero que a pessoa clique ali na palavra LinkedIn e ela vá para o meu LinkedIn. Eu quero que ela clique ali YouTube, que seria interessante nesse caso, e ela vá para o meu YouTube. Então, para isso, a gente vai usar os ícones, muito legal, porque é melhor do que usar palavras. E a gente vai usar algumas coisas que já tem no próprio Flex Dashboard, que é o nosso pacote que a gente está usando aqui. Então, a gente vai deixar esse desse jeito aqui mesmo, do jeito que tá. Não vou adicionar mais nada embaixo. E eu vou, aqui em cima, eu vou criar, por exemplo, eu vou mandar a pessoa para um canal do YouTube. Eu não vou pegar um canal específico, eu só vou pegar aqui o youtube.com, só para mostrar para vocês. Então, deixa eu só copiar aqui o link. Ok. Então, aqui no cabeçalho, a gente vai criar uma barra de navegação. Para criar é simples, a gente vai botar navbar, barra de navegação, 2 pontos. E aí, tudo que está depois desse navbar vai ser o link, né? O link e o que vai estar escrito. O que a gente clica naquilo, vai para o link. Então a gente vai ter um traço e as chaves. Aqui dentro das chaves a gente vai escrever as informações. Então a gente tem um título. Posso botar. Eu vou botar por título primeiro para ficar melhor. Então eu vou botar aqui título YouTube. Eu vou botar canal do YouTube. Eu vou botar só canal. Nesse caso seria um canal, no caso vai mandar para o YouTube, mas ok. E
o link de referência, que é o href. Link de referência aqui, no caso, é o YouTube, tem que botar entre aspas. Um minuto, esqueci. Então vai ser o youtube.com.br. Se tá em azul é que tá certo. Então, no meu caso, né, que meu tema deixa azul, mas se tá em outra cor, não branco, é porque vai dar certo. Então, a gente pode ver aqui que agora ele vai criar uma barra de navegação em cima, e lá em cima, ó, tem o canal. Ele bota sempre no máximo da direita possível. Então a gente tem um canal. Se eu clicar aqui, eu acho que vocês não conseguem ver, porque eu não tô com o Chrome aberto. Ele me mandou pro YouTube. Aqui ele bugou, eu não sei porquê, mas assim, ele deveria ter mandado. O meu Opera abriu com o YouTube aqui. Mas aqui eu não sei porque ficou assim, desse jeito. Deixa eu clicar aqui também. Ah, vocês não estão vendo, né, o Opera? Peraí, um minuto. Ele bugou aqui, mas aqui nesse caso eu não mostrei pra vocês no início também. Foi por causa do link, provavelmente. Ele tem uma opção pra abrir no browser, que é no computador. E aí ele vem pra cá. Eu agora já compartilhei o meu Opera. E aí nesse aqui vai dar mais certo, porque é um link sem fundamento, né? Ele tenta abrir no R e não consegue. Mas aqui, ó, se eu for em canal, ele abre direto no YouTube. Então dá bem mais certo. Dá tudo certo. Acho que vocês viram o YouTube, né? Isso aqui já é spoiler, mas ok. Tá, então aqui ele buga, mas a gente consegue abrir no browser, é porque eu mandei para um canal externo, então ele não vai dar muito certo aqui, porque eu não tô na internet, né? Mas quando a gente publicar, vai estar na internet, então vai dar 100% certo. Então aqui eu posso botar qualquer coisa, mas fica muito feio. Convenhamos que tá muito feio aquele canal ali. É um canal, escrito canal. A pessoa nem sabe que aquele é um botão, tá escrito canal. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode usar o ícone. Eu não vi o ícone do YouTube, então eu vou procurar aqui junto com vocês. Eu já vou até mostrar que a gente já consegue ver o site certinho. Eu vou procurar o ícone do YouTube. Vamos ver se tem de graça. Não, esse aqui não. Vamos ver se tem de graça. Aqui. Então eu venho aqui em Free e boto YouTube. Ele tem. O nome dele é YouTube mesmo. Então a gente vem aqui no nosso R de novo, tirar o Opera. E a gente vai botar o ícone. Eu posso botar tanto o nome, quanto o ícone, quanto como os dois. Então eu posso botar nome, ícone e os dois. Então aqui, sempre tem que ter ou nome ou ícone, não pode ter nenhum dos dois. Mas eu posso botar os dois também. Então eu vou botar os dois para vocês verem como fica. Então canal. Aí aqui eu vou separar aqui por vírgula e eu vou botar icon. Então o meu ícone vai ser o YouTube. Deixa eu só ver se tem letra maiúscula, porque senão vai dar errado. Não, é minúsculo. Então, ok, esse é meu ícone. E agora, quando a gente rodar, a próxima vez agora que a gente rodar, aqui é sempre 2 pontos, e não igual, nesse caso. Então, agora quando a gente rodar, a gente vai ter... Deu errado, eu provavelmente peguei o file errado. Deixa eu só ver aqui como que eu fiz no outro. É com o mesmo. Eu não sei o que eu escrevi de errado, mas eu descubro. Talvez seja o espaço nesse caso. Tá azul é porque tá certo. O Fire YouTube pelo menos tá certo. Eu só não sei se é YouTube. Ah, agora foi. Era o espaço mesmo. Esse negócio é só descobrindo errando mesmo pra saber que tem espaço ali. Mas ok, aí ele já tá ali, ó, o símbolozinho do YouTube e o canal do lado. Se eu tirar o canal, a palavra canal, né, tirar ali o title, vai ficar só o símbolozinho do YouTube. Quando eu clicar, ele me manda direto pro YouTube. Então isso é bem legal. A gente pode mandar para qualquer lugar, até porque o link de referência ali fui eu que peguei e mandei. Então manda isso para... Pode mandar para qualquer site que você quiser. E o nome ali a gente escreve o que a gente quiser. E o ícone, desde que tenha alguma compatibilidade, também a gente pode botar qualquer um. Agora, por fim, eu queria mostrar para vocês que o pacote Flex Dashboard já dá uma gama de símbolos para a gente botar ali no navbar para todas as redes sociais. Todas. Pelo menos todas que eu conheço. Então, a gente consegue vir aqui e botar... Isso já é um comando dele mesmo, que é social. E aí, dentro desse social, a gente bota colchete, a gente consegue escolher quais a gente quer que apareça. E aqui é o nome meio... eu vou botar todas as opções pra gente saber todas que tem, né? Tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Google Plus. E ele já vem com os ícones que também são pegos do Fá, mas a gente não precisa pegar para cada um. Ele já vai botar automaticamente o ícone daquele site. Então, Pinterest. São esses sites que ele suporta.
Então, quando eu rodar aqui, vocês vão ver que vai ficar ali um do ladinho do outro. Vai ficar o canal, depois o Twitter, depois o Facebook, deu errado, eu escrevi alguma coisa errada. Hum, peraí. Faltou 2 pontos. Não, deu 2 pontos, faltou espaço. De novo o problema do espaço. Não, pera, agora ele deu errado num traço. Google Plus? Google Plus tá certo. Vou descobrir o meu erro e já volto. Eu acho que eu sei qual é, mas eu vou só ver se é isso mesmo. Ok. Era isso mesmo, eu só fiquei com medo de demorar mais e ficar errando aqui sempre, mas é porque, deixa eu voltar aqui, o social ele não é dentro do navbar, como eu disse, ele é um comando à parte. Então eu não posso deixar o tab aqui, porque o navbar é só para coisas que eu adiciono. Então eu boto esse traço, boto colchetes e escrevo ali dentro qual é o título, qual para onde ele vai me mandar e qual é o ícone. Mas, nesse caso, o social ele já é do Flex Dashboard, então ele não pode estar dentro do Navbar. E como a gente viu lá na aula que a gente mexeu no cabeçalho, eu acho que é a aula 2, a gente tem que tirar o tab dele, que ele não fica dentro de Navbar. E aí deu certo. Aquele espaço ali no conchete também tem que ter, não pode estar 2 pontos sem o espaço, então é 2 pontos, espaço, aí começa Twitter, tal. Então aqui ele botou todos. Ele bota na ordem que eu coloquei, óbvio, então fica primeiro o canal, eu acho que fica melhor só com o símbolo do YouTube, né? Depois fica o Twitter, o Facebook, o Google+, o Google Plus, o LinkedIn e o Pinterest. São as redes sociais que ele já vem com o ícone sozinho. Se eu quisesse, por exemplo, adicionar Instagram, eu vou lá no Fá, né? Procuro o ícone do Instagram e boto ali em cima no navbar, Instagram, mandando pro Instagram. Só que, se eu mandando pro Instagram, eu escolho para qual. Se eu quiser mandar para uma página específica no Instagram, né? Para um perfil, eu consigo. Esse caso aqui do social é compartilhamento. Então, se eu clicar em Twitter, ele não vai me mandar para o meu perfil do Twitter, porque eu nem escrevi meu nome ali, ele nem sabe que sou eu. Ele vai compartilhar no Twitter. Então, se seu browser já tiver salvo no seu Twitter, no seu Facebook, já tiver salvo, ele vai meio que criar uma publicação. Óbvio, ele não vai mandar automaticamente, né? Você vai poder mexer. Eu vou mostrar para vocês, mas quando eu já tiver botado no RPubs, que fica melhor. Quando eu já tiver compartilhado com a internet, né? Ele vai, porque agora vai dar um pouco de erro, porque não é um link, né? Aqui o nome do link é c/documentos/calvo, então não é nada. Mas ele manda pro que tá salvo no seu computador. Então o meu computador aqui tá no meu LinkedIn. Ele vai compartilhar esse documento no meu LinkedIn. Então é bom que você consegue fazer bem rápido. Então, mas se você quisesse, no caso, para a pessoa que viu, entrar no seu LinkedIn, aí você tem que criar no navbar, título, botar o símbolo do LinkedIn, que tem lá no Fábio, eu já procurei, e bota a referência pro seu LinkedIn, linkedin.com/barra o seu usuário lá. E vai dar tudo certo. Mas a gente tem essa opção aqui que ele já pode. Ah, a pessoa, eu quero que a pessoa compartilhe meu dashboard. Então ela vai clicar aqui no Twitter, vai direto pro Twitter dela com o link do meu dashboard. Ela só escreve, olha que dashboard legal, e publica. Ela não precisa copiar, colar, então vai ser bem mais fácil. E nesse caso a gente também pode botar aqui no social, a gente pode botar um menu. Porque, eu não quero que apareça Google Plus, ninguém usa. Ou Pinterest, quem vai compartilhar no Pinterest? Então, esses dois eu vou tirar, o Twitter. Eu vou deixar só o LinkedIn, que é uma rede profissional, por exemplo. Então, eu venho aqui. Não, tipo assim, eu vou deixar só o LinkedIn. Eu deixo ali social, 2 pontos, colchete. Deixa eu só apagar isso aqui que vocês não estão vendo, né? Eu deixo só o LinkedIn aqui. Então, eu posso apagar tudo e deixar só o LinkedIn. Aqui eu escolho quantas eu quero. Essas são todas possíveis. Mas eu quero que tenha todas. Eu só não quero que apareça todas. Eu quero que apareça só o LinkedIn, porque eu não quero que fique uma do lado da outra ali ocupando muito espaço. Então eu quero que o LinkedIn fique em destaque, mas ainda tenha as opções das outras. O que eu faço? Eu boto aqui o menu. O nome menu. Ele vai criar um menu, vocês vão ver, né? Mas ele vai criar um menu com todas as opções. E o LinkedIn ele vai botar separado ali, ó. Ele tem a opção do LinkedIn, tá aqui. E esse menuzinho é uma opção que é um símbolo já de compartilhamento, né? E a gente já tem todas elas aqui, ó, na ordem mesmo. Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest. Então, essas são todas as possíveis, que foram as que eu botei antes. Se eu botar menu, ele mostra todas. Eu podia só botar menu, tirar o LinkedIn ali, que ia ficar só esse símbolo do compartilhamento e uma embaixo da outra certinho. Mas o LinkedIn eu quero que tenha destaque porque eu quero que a pessoa veja e já clique. Eu quero que ela compartilhe lá e me marque. Então já vai direto ali, LinkedIn. E o canal tá ali porque eu deixei ali. Eu ia até apagar o título do canal, mas eu vou apagar na verdade. Mas, então, essa é a parte do Navbar. O que eu consigo fazer com ele é mandar o que eu escrevo, o social eu acho que sempre fica ali. Que eu não mencionei, eu posso mandar para a esquerda.
Eu não uso, porque a esquerda sempre é o nome, né? Tá ali aula 4. Eu vou mudar também na hora de compartilhar. Mas tá ali aula 4 é o nome do negócio. E eu não quero que fique aula 4 canal e símbolo do YouTube. Fica estranho. Então eu sempre deixo o padrão, que é na direita, máximo de direita possível. Mas eu posso, se eu quisesse também botar aqui, é só botar align igual a left. E nesse caso, o padrão, aqui é também entre parênteses, gente, o padrão é right, mas eu posso mandar para a esquerda também, não tem nenhum problema. Eu acho que é entre chaves, mas deixa eu até testar antes que dê erro para um de vocês. Eu acho que é, porque tudo aqui é. Mas eu vou mostrar. Eu nem ia mostrar, só ia mencionar, mas eu mostro, porque se der erro, dá erro no meu. Mas aí depois eu. É sempre entre aspas. E aí. Não, não é não. Não deu certo. Left, esquerda, right, direita, tá certo. Então, peraí. Vamos ver se é assim. Sei que eu prefiro botar sempre aqui na frente. Deixa eu só ajeitar do jeito que eu gosto. Eu gosto que a referência seja sempre o último. Isso é meu, não vai dar erro por causa disso. Mas eu gosto. Vamos ver se left ele vai mudar. Vai, então não é entre aspas nesse caso. Ele vai. Não, ele não foi. Não, então, eu não sei o que tá acontecendo. Deixa eu apagar o canal aqui, que aí já fica do jeito que eu quero. Mas era pra ele entender que left. A não ser que eu escrevi errado, não. LF. Tá escrito certo também. Eu não entendi porque ele não tá indo. Eu vou tentar descobrir e eu falo logo no final, quando a gente for compartilhar. Era pra ele estar indo pra cá. Quando eu fiz na parte de teste, eu fiz exatamente assim e ele foi. Não sei porque não tá indo agora, mas ok. É, agora para compartilhamento. O próprio R, ele já tem um compartilhamento, o RStudio, né? O RStudio já tem um compartilhamento próprio. Ele tem um site onde todo mundo do RStudio que quiser compartilhar as suas criações em HTML, é um site para Markdown até, e a pessoa consegue compartilhar lá, que é o RPublish. Eu vou mostrar para vocês agora, deixa eu só abrir meu Opera, tirar isso aqui, mostrar para vocês. Ó, é o RPublish. O site é rpublish.com, super fácil. E aqui, eu já saí da minha conta, mas eu tenho uma. A gente consegue ver coisas que as pessoas estão publicando. Há 15 minutos alguém publicou esse planejamento de transportes aqui, que é provavelmente algum trabalho dele que o professor pediu, e aí ele manda só esse link aqui e qualquer pessoa consegue olhar isso aqui que ele fez. E eu espero que vocês não façam assim porque tá feinho, tá? Então, tem que fazer o quê? Faltou aqui umas coisas, mas eu não vou falar porque é o trabalho dos outros. Mas ok, você já sabe fazer melhor. Mas, então aqui a gente consegue registrar, é super fácil, é só criar um nome, botar seu e-mail, criar um username, não pode ponto, infelizmente. E senha e acabou. Só isso. De graça, é do próprio RStudio. E tanto que tá ali RPublish by RStudio. Aqui eu vou entrar na minha, só para conseguir mostrar para vocês que. Acho que eu errei minha senha. Não foi. Aí, ó, Calvin Rod. Eu não tenho nada aqui. Eu não publiquei nada, mas agora eu vou mostrar para vocês como que seria. Eu venho aqui no R, eu vou mudar o nome aqui para dashboard. Só mudar o título aqui para. Ah, vocês não estão vendo o R, peraí. Só mudar o título aqui para dashboard. Sei lá. Só pra. Dashboard ela 4. Esse left eu tô encucado que ele não funcionou até agora. Ah, descobri já. Agora eu olhando aqui que eu vi. Falei que faltava alguma coisa. Aqui não tem igual. Eu falei isso. Provavelmente alguém aí, um de vocês, ou vários, né? Provavelmente vários, estavam gritando, né? Que tipo, meu Deus, que ele botou igual ali dentro. Se ele falou que ali é só 2 pontos. É 2 pontos. E agora olhando que eu vi que era pra estar 2 pontos. Então eu vou mostrar só pra vocês antes de publicar, porque eu quero publicar com ele na direita, que eu acho na esquerda bem feio. Mas ali, ó, o canal tá ali, dashboard ela 4, o símbolozinho do YouTube que manda a gente direto pro canal do YouTube, que no caso é o YouTube direto. Então tá ali certinho, tudo mais. Ok. Então deixa eu tirar aqui essa parte. Eu posso só botar right também, não diferença. Ok. Então eu vou dar o Knit depois que eu fiz tudo e eu vou publicar no meu RPubs. Aqui no próprio, na abazinha que ele abre, tem já aqui, ó, Publish, aqui em cima, tem a parte para publicar. Se eu clicar aqui, vai ter a opção RPubs e RStudio Connect. O RPubs, ele é bom para esses documentos web mesmo, HTML, que isso aqui é um HTML. Mas ele também publica também PDF, vocês viram que... Ah, não, na verdade o que eu abri lá do menino era HTML, mas ele também publica PDF, ele publica
tudo que do Markdown dá para publicar no RPubs. O RStudio Connect eu não uso, eu não gosto muito, mas assim, também é uma ferramenta, então vocês podem usar. Eu prefiro o RPubs, ele é mais simples. Até de criar conta, é só vou lá botar um e-mail, uma senha e pronto, tá feito. E eu vou publicar aqui no RPubs. Aí ele fala aqui que todos os documentos vão ser públicos. Quando eu publicar também vai ficar lá no recentemente, isso aqui. E eu aceito e publico. Aí ele vai me mandar para o site já publicado. Ele está carregando, eu vou. Quando ele carregar, eu vou abrir para vocês verem o meu Opera. E aí ele já vem para esse site aqui, documento o nome. Ele sempre vem assim, é padrão, me documente. Eu vou botar dashboard aula 4. A descrição, se vocês quiserem escrever, tipo, dashboard de Excel. E qual isso aqui foi porque eu já tinha testado, né? Mas qual o nome que você quer que tenha? Se você continuar aqui, ele vai botar um nome qualquer, provavelmente vai botar um monte de número. Eu gosto de botar porque eu já consigo até gravar de cabeça qual é e mandar para qualquer pessoa. Então aqui eu botei aula 4 nesse exemplo. Então vai ser rpubs.com barra o meu usuário, no caso de vocês vai ser o de vocês, barra aula 4, que é o nome que eu escolhi, mas eu posso botar ali o que eu quiser. Então eu vou publicar e ele já vai me mostrar aqui também no RPubs como ele fica. Então já tá ali. Só tem isso, né? A gente não botou, eu não botei, a gente não botou tanta coisa, mas ele já mostra aqui como que é. Então são os likes, os comentários, o spam, a taxa de contato e cancelaram a inscrição, tá tudo aqui. E a gente tem agora funcionando 100% os nossos botões. Eu vou mostrar para vocês como que é esse compartilhamento. A gente aqui tem vários, mas eu vou mostrar o do LinkedIn. Pode ser tanto por aqui quanto por aqui. Se eu clicar aqui, vai abrir direto o YouTube. O YouTube está bloqueado, está bloqueado porque é um canal de fora, então ele dá problema às vezes. Mas ok. Aqui tem o LinkedIn, eu uso o Opera e o Opera bloqueia muitas coisas. Então eu teria que dar permissão, mas agora vamos testar logo pelo LinkedIn. Isso aqui. Então, ó, ele já vem aqui com um site publicado do LinkedIn. Então, se eu quiser ou mandar para alguém ou compartilhar, eu vou, por exemplo, fingir que eu quero compartilhar com alguém. Então, ó, ele já vem com um site, se a pessoa clicar aqui, ó, ela vai direto pro meu dashboard, o dashboard que eu publiquei, que eu criei. Então já vai o site direto e eu posso publicar, dashboard criado, blá blá blá, e eu publico. Então é normal aqui, como qualquer publicação no LinkedIn. Então eu consigo publicar aqui bem de boa. E agora, então, e as outras redes sociais seriam a mesma coisa. Twitter, Facebook, ele ia ir com esse link, e aí você escreve o que você quiser, né? No que você está pensando. E aí você publica direto ali, direto pelo RPubs. E aí agora eu só vou mostrar pra vocês como fica no RPubs. Ó, já tá aqui, há 2 minutos atrás eu mandei. Olha, isso aqui parece meu TCC. Mas ok, há 2 minutos atrás eu botei esse dashboard, by Calvin Rod, dashboard de exemplo, 2 minutos atrás. Então é sempre assim, público para todo mundo, não tem opção de não ser. Mas isso é legal porque às vezes você, eu quero ver o que os outros estão fazendo, como que tá rolando as coisas e tal. Ou pegar algumas ideias, ó, esse aqui tem uma capa, uma parte de cima bem bonita. Então tem bastante coisa, ó, tem um slide aqui, tem só gráfico, tem esse aqui que eu esqueci o nome, mas é gráfico de palavras. Então tem bastante coisa. E aí o de vocês já vai aparecer aqui. E se eu entrar, claro, é público, então eu consigo ver, eu consigo comentar aqui nessa aba comentário. Gostei muito, sei lá o quê. Então tem comentário, eu posso compartilhar, aqui também tem essa opção, apesar da gente ter botado no dashboard. Isso aqui só esconde. Aqui sou eu, né? Vai pro meu perfil. Tem o delete, que é o que eu vou fazer, porque eu não quero que fique aqui. E tem Na verdade, eu vou deixar aqui, porque vocês podem até procurar também depois pra ver, tipo, como que funciona o RPubs. Então eu vou deixar aqui. Mas é basicamente isso. Eu queria mostrar para vocês esse compartilhamento, porque agora, em vez de eu ter que mandar o arquivo, né, ter que ir lá mandar .html para alguém para ela abrir no computador dela como um link próprio, né, C barra barra, sei lá, essas coisas doidas, eu posso só mandar aqui o RPubs aula 4, que se eu mandar aqui, ele já vai abrir direto no RPubs aula 4. É um link próprio que eu criei para mim. Esse link vai existir enquanto esse dashboard existir. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que tenha sido útil essa parte. Essa parte de dashboard é bem legal. Infelizmente, eu não consigo entrar muito em análise de dados, né? Mostrar um monte de gráfico, um monte de tabela, essas coisas, porque não é o foco. O foco é vocês conseguirem fazer um dashboard como esse. Então eu mostrei os cards e esse gauge, né? Que é o manômetro.
que são as partes mais. Que são as partes próprias desse pacote de dashboard que a gente usa no Markdown. Mas a parte do R vocês conseguem fazer, então eu aconselho vocês a treinarem, botarem os gráficos, botarem histograma, boxplot, qualquer tipo de gráfico que você consiga fazer. Agora eu vi que tá dando muito reflexo no meu óculos, se incomodou alguém, desculpa. Eu vejo vocês na próxima aula, eu vou gravar ela daqui a pouco, mas é isso aí, até mais. Qualquer coisa é só mandar, como sempre, né, e-mail ou mandar no mural. Obrigado por terem visto e até a próxima.